Eu quero também dar boa noite ao nosso querido pastor Mano Góes. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Pastor João Paulo, pastor Mateus. E o nosso querido pastor João Paulo Quintela. Boa noite, pastor. Boa noite, Tiagão, Mateus, Mano Góes e a todos que estão nos acompanhando aí. Manda as mensagens, né, Tiago? Manda aí os comentários aí pra gente, pro Mano Góes. Verdade, eu lembro que você não precisa esperar, né, muito tempo, surgiu uma dúvida do que foi falado, você já vai colocando e a gente vai aqui transmitindo todas as opiniões e perguntas dos irmãos, tá? Eu quero aproveitar esse momento também para agradecer, a gente foi a nossa estreia na quarta-feira passada, tivemos uma boa audiência, né, um feedback bem legal, os nossos pastores aqui receberam vários, né, comunicados aí de que foi muito bom, então a gente fica feliz e também para pedir desculpa, a gente teve um probleminha de conexão, né, no encerramento aí do nosso primeiro episódio, né? Então a gente pede desculpa a você que estava assistindo, né? Esperamos que hoje não tenhamos nenhuma eventualidade, que Deus conduza aí do início ao fim, tá? Então, sem perder tempo, mais uma vez eu convido você também a compartilhar o link, né, da nossa programação, compartilhe nas suas redes sociais, convide pessoas para estar junto com a gente, participando desse momento de muito aprendizado. Como os irmãos sabem, Diálogos Bíblicos sempre vai ter um tema todas as quartas-feiras, tá? Um tema referente a um tema bíblico, né? Um dos irmãos aqui, a nossa série é Parábolas Urbanas. Cada quarta, um dos irmãos vai estar responsável por trazer a parábola urbana, para a gente estar dialogando aqui, batendo um papo. Quarta-feira passada foi o pastor Mano, e nessa quarta é o querido Mateus Vasconcelos, né, com a parábola Bom Samaritano, quando ajudar machuca. Então vamos dar início. Eu vou passar a bola aqui para o Mateus, ele vai fazer uma introdução para a gente dar continuidade ao nosso bate-papo. Contigo, Mateus. Ok, beleza, Thiago, show de bola. A Regiane comentou que estava sem som. Acho que já chegou lá o som. Ok, pensa. Então vamos lá, gente. O tema da nossa noite de hoje é pensar como a parábola do bom samaritano, ela nos apresenta alguns princípios para que a gente possa desenvolver a nossa relação com o próximo, né? Uma relação atenciosa, uma relação que ama, né? Entendendo que esta é uma maneira de vivenciar o segundo mandamento que o Senhor deixou para nós. Semelhantemente ao que fizemos na quarta-feira, hoje também a ideia não é trabalhar uma perspectiva expositiva do texto. A ideia é que o texto ele seja um norteador, uma luz, uma âncora das nossas reflexões, partindo do pressuposto porque nós estamos escolhendo parábolas que são já de bastante familiaridade do convívio da igreja. Você que está assistindo certamente já tinha ouvido falar da parábola do filho pródigo e certamente também conhece a parábola do bom samaritano. E aí dentro das inúmeras facetas, das inúmeras esferas que nós poderíamos lidar e abordar para aplicar a parábola do bom samaritano, eu escolhi, tá certo, pensar um pouquinho sobre a pobreza. Do ponto de vista que, quando nós estamos falando de parábolas urbanas e pensando a urbanização, né, o processo de desenvolvimento das cidades, é natural de que com esse processo a gente tenha a criação, né, de espaços marginalizados, né, os bolsões que estão fora, né, que não estão inseridos dentro desse grande centro que é a cidade. Pensando um pouquinho sobre o desenvolvimento histórico disso, a gente tem uma sociedade massivamente rural, certo? Até o período ali da Idade Média. E em linhas bem gerais, depois da Reforma Protestante que nós temos aí a entrada da modernidade e o desenvolvimento das cidades, das nações-estados e coisas nesse sentido. Nós vamos ter as revoluções industriais e todo o movimento de êxodo, de migração dos interiores para as zonas urbanas, né? De modo mais específico, pensando no Brasil, né, que é a nossa realidade, pensando aqui na nossa realidade, nós temos assim alguns movimentos de êxodo, né? Muito disso por conta da seca, né? Inclusive muito ficou assim bem retratado pela Raquel de Queiroz no clássico dela, falando do 15, né? De como as famílias que saíam, e ela fala lá do Quixadá, as famílias que saíam do interior do Quixadá, de Morada Nova, daquela região ali, e vinham para a capital e tinham até os chamados campos de concentração,
de pessoas refugiadas que tentavam fugir da seca para encontrar um abrigo na cidade. Só que aí, por conta da pouca formação, por conta da pouca influência, pouco contato, pouco recurso financeiro mesmo, essas pessoas não conseguiam se desenvolver e conquistar o seu espaço e acabavam ficando à margem da sociedade. Então, esse movimento de desenvolvimento, né, social, desenvolvimento urbano, ele é muito positivo porque ele trouxe muito conforto para a gente, né, trouxe muitas facilidades. Mas, em contrapartida, ele também trouxe esses espaços aí de segregação, que eu estou entendendo assim como comunidades, né, de pessoas que não conseguiram conquistar uma carreira bem-sucedida em âmbitos sociais, uma perspectiva social. E aí um outro tema que eu coloquei aqui para a gente pensar, né, falando como esse desenvolvimento urbano ele é gerador de pobreza, a segunda pergunta que eu quis pensar aqui e provocar os irmãos à reflexão é a respeito sobre a própria natureza da pobreza, né? O que é ser pobre? Então nós poderíamos tratar aqui de inúmeras perspectivas, né? Uma delas seria a pobreza econômica, mas eu não quero limitar o nosso diálogo a somente pobreza econômica, porque eu acho que é possível uma pessoa ser pobre, economicamente falando, e ela ter riqueza de relacionamento, ter riqueza de alegria, ter riquezas que são mais importantes até do que a riqueza material. Então, nesse sentido, eu quero entender a pessoa pobre como essa pessoa, e aqui não é um entendimento fechado. Na verdade, eu quero muito mais só provocar aqui, mais perguntar, talvez para os irmãos me ajudarem, do que propriamente trazer respostas, né? Então, pensando principalmente em Lucas, que é onde o nosso texto está localizado, pobreza para Lucas são pessoas que estão à margem da sociedade, né? Então, é possível alguém ser rico e, ao mesmo tempo, ser pobre, né? Então, pensando nesse sentido, e como é que a igreja ela poderia servir no auxílio do desenvolvimento na suplantação desse estado, né, de pobreza. E aí, uma pergunta que eu estou fazendo, que eu acho importante entender, é porque o mundo urbano ele é compreendido por narrativas. Então, nós temos inúmeras narrativas que procuram, então, ser um motivo básico. Essa ideia de motivo básico, ele diz aquilo que o filósofo holandês Herman Doiver falou, que são os absolutos que dão sentido aos nossos particulares, né? O motivo básico do cristianismo é a narrativa de criação, queda e redenção. Narrativa essa que eu estou assumindo como pressuposto para minha análise a respeito da pobreza. Então, é daqui que eu parto, é daqui que eu inicio a minha reflexão sobre pobreza. É dentro dessa ótica de criação, queda e redenção. Como eu falei, eu não tenho entendido a pobreza como somente uma má distribuição de renda. Eu tenho entendido a pobreza como o homem não entendendo quem ele é, não entendendo as suas relações com os outros e não entendendo a sua relação com o Criador. Então, nesse sentido, estou falando de uma pobreza existencial, de uma pobreza mais ampla, né? E aí, como é que eu vou ajudar? Até pensando aqui no pobre material, a necessidade que eu entendo não é somente financeira. Eu estou dizendo isso porque eu estava estudando e eu estou baseando aqui a minha reflexão no livro Quando Ajudar Machuca, do Stephen Colbert. Ele trabalha um negócio muito interessante sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele diz que quando a Europa saiu da Segunda Guerra Mundial, havia uma fragmentação econômica muito grande. E essa fragmentação econômica, ela foi suplantada por um banco mundial e houve investimento, e eles conseguiram suplantar esse problema. E aí, então, essa aliança que ele cita, pensou assim ter uma capacidade de poder para lidar com o problema da África e dos países subdesenvolvidos. Mas quando esse mesmo recurso foi injetado na África e nos outros países, não houve o mesmo desenvolvimento que teve na Europa, porque faltava assim uma espécie de preparo, uma espécie de capacidade para poder reger, administrar
coisa nesse sentido. Por isso, então, que eu acho que pobreza é limitado a gente reduzir a pobreza à esfera material. Então, desse ponto de vista, pobreza seria, então, uma consequência das fragmentações que o homem recebeu por conta do pecado. E aí, uma forma de restaurar isso seria através de Cristo, certo? Não somente na esfera, não limitando também a restauração de Cristo à vida depois da morte, tá certo? Mas para que o indivíduo entenda quem ele é e fuja dessa pobreza existencial, ele precisa entender quem ele é e para que ele foi criado. E aí, eu coloquei aqui, né, que nós estamos, por vezes, ajudando, só que a nossa ajuda, ela mais machuca, ela mais perpetua a miséria do que ela liberta o indivíduo. Porque muitas vezes, eu me peguei fazendo trabalhos de cunho social, ou qualquer tipo de ajuda que a gente desenvolve, de uma perspectiva muito paternalista, de uma perspectiva de que a gente é o doador e a pessoa é aquele que recebe, a gente vai dar e a pessoa recebe. E nesse sentido, a gente meio que tira um aspecto da dignidade do indivíduo, daquele senso de conquista, daquela questão assim que é tão importante para que o indivíduo possa entender o seu valor para o meio social que ele está inserido. Então, nesse sentido, a ajuda que muitas vezes a gente como igreja oferece é uma ajuda que machuca, é uma ajuda que perpetua o estado de miséria e de pobreza, porque nós não ajudamos o indivíduo a se desenvolver como pessoa. Nós ajudamos o indivíduo a perpetuar o estado dele. Por quê? Porque nós muitas vezes entendemos, e aqui agora, mais uma vez, saindo dessa esfera mais geral e voltando para a esfera mais econômica da coisa, a nossa relação com o pobre é uma relação muito mais por nós do que pelo pobre. Quando a gente vai dar esmola, né, coisa nesse sentido, eu não gosto nem dessa palavra, acho até uma conotação um pouco chata, mas é uma espécie de alívio moral pra gente. Então, é uma forma de eu me livrar de uma pessoa que está incomodando o meu jantar com a minha esposa, sendo que aquela pessoa não precisa de dinheiro, ela precisa de atenção, ela precisa entender, né? E aí é uma proposta muito interessante que o livro apresenta, de que ao invés de dar recurso, eu preciso dar atenção e engajamento para a pessoa. Porque eu posso dar recurso e ela não saber administrar. E aí, já para finalizar, um outro ponto que eu coloquei aqui seria como é que nós podemos ajudar sem machucar, né? E aí, eu coloquei aqui três pontos para a gente pensar. Primeiro é que a pessoa que está passando por uma situação de emergência, de sangramento, ela não vai precisar, por exemplo, um morador de rua que está com fome, ele não vai precisar de um curso profissionalizante. Ele vai precisar de uma comida. Eu não vou chegar para ele e vou dar um curso profissionalizante. Então, no livro aqui, o Stephen Colbert, ele coloca três fases, 3 processos para a gente ajudar sem machucar. É o processo do alívio imediato, o processo da reabilitação e o processo do desenvolvimento. E aí, agora eu quero jogar para a gente pensar, elaborar essas ideias ou complicar mais para os irmãos que estão escutando, para a gente pensar como é que a gente pode ajudar sem machucar. Será que essa perspectiva de pobreza ela faz sentido? E como é que dentro dessa ampla gama de pobreza que a gente tem na sociedade, qual seria o nosso papel enquanto igreja? Como é que a gente poderia lidar com aquela pessoa que é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro? Entende? Aquela pessoa que é pobre, que só tem recurso e falta para ela compreensão da vida, da beleza, dos relacionamentos, uma compreensão do mundo transcendental, né, que pra gente é o Senhor, nosso Deus, coisa nesse sentido. Mano João Paulo. Vamos lá. Mateus inicia falando sobre esse desenvolvimento urbano, essa migração, e
questiona, de repente, se esse pode ser o motivo da pobreza, né? E aí eu concordo plenamente com o Mateus que a pobreza, não só nas escrituras, não só na sociedade atual, se limita ao recurso financeiro. Eu penso que a pobreza vai muito além disso. Inclusive, nessa parábola, a gente consegue destacar algumas coisas. E, claro, na fala inicial, introdutória, do Mateus, também a gente consegue visualizar e detectar alguns pontos onde a gente consegue definir e discernir, de fato, essa pobreza atual, né? Pobreza, a gente consegue perceber que está linkada ao egoísmo, no caso dessa parábola, por exemplo, está linkado à idolatria. Duas pessoas que, em tese, deveria parar para socorrer e para dar uma sacudida, passaram direto, né, porque tinha talvez os seus compromissos, e uma terceira pessoa que não estava dentro daquele ciclo religioso, talvez, foi a pessoa que parou para ajudar, talvez a pessoa que menos tivesse essa característica, um samaritano e tal. Também a gente consegue visualizar, por mais corrido que seja o nosso dia, a gente consegue perceber que hoje a nossa pobreza também está em se esconder atrás de algumas situações onde eu consigo me acomodar. Então, eu espero que o Mateus faça alguma coisa pelo aquele irmão que está necessitando. O Mateus espera pelo pastor Mano, e assim vai. Todo mundo se acomoda porque está corrido, porque tem as suas coisas para resolver, cada qual quer resolver o seu, e acaba que ninguém ajuda quem deveria ser ajudado. Pobreza, para mim, nessa perspectiva, de fato, não é a falta de recurso financeiro. É quando você começa a substituir a importância, o valor de uma vida, por qualquer outro ponto que te afaste e não te aproxime do outro, ou seja, que consiga visualizar, detectar o que é o próximo nessa história, quem é o próximo nessa história, ou, de repente, invertendo o questionamento, como eu tenho agido sendo próximo do outro, e o outro, de fato, aquele que necessita. Consigo visualizar nessa outra perspectiva de pobreza, onde a gente consegue encaixar alguns pontos desse. Idolatria, egoísmo, comodidade ou comodismo, né? A gente consegue trazer para si alguns benefícios, esquecendo ou em detrimento do outro. Ok, boa noite a todos novamente. Eu queria pensar na categoria pobreza como uma categoria a mais dentro do panorama geral, tá certo? Portanto, a gente percebe a parábola como alguém que é violentado, né, que é agredido, né, que sofre os danos de um espaço urbano com as suas agressões. Parece importante que esta pessoa, o agredido, o violentado, é produto da urbanidade. Então, pensando nessa dimensão, a pobreza também vai ser um produto, né, da urbanidade quando ela não foi pensada. Ela tá inserida em toda essa questão. Mas o que me chama mais atenção e que pode estar provocando a gente, né, é o link que é feito entre o que eu estou chamando aqui de consciência ético-religiosa, né, interferindo no quadro social. Porque toda a história, ou a parábola, nasce a partir de um questionamento, de um diálogo de Jesus Cristo com o doutor da lei. E a pergunta é exatamente o que eu faço para herdar a vida eterna. Portanto, seria uma questão de teor intimamente religioso. E como Jesus Cristo transfere esta questão
do mundo próprio da religião para o mundo prático. Daí, esse questionamento, esta produção de consciência ético-religiosa que leva e que faz, que produz no indivíduo a capacidade de interferir no quadro social. Daí nasce a parábola. E, quando ele pergunta isso, que faz perder a vida eterna, Jesus vai falar sobre amor a Deus e amor ao próximo. O diálogo continua, isso em forma de pergunta, e a pergunta seguinte é: quem é o meu próximo? Daí nasce a parábola do bom samaritano, que, aliás, a gente viciou a dizer parábola do bom samaritano, seguindo a tendência das nossas versões, né? Na verdade, é a parábola do samaritano. O fato de dizer o bom samaritano já é discriminativo, é como se os demais fossem ruins, esse é bom, né? E não é essa a questão, é a parábola do samaritano, né? Essa ideia de dizer o bom samaritano é discriminatória, a gente precisa corrigir isso na nossa linguagem, né? E parece importante que essa parábola ela fala de alguém que é produto, que sofre o dano deste mundo que vive de determinada maneira, e daí se configura uma ação muito próxima do mundo urbano. Por isso que a parábola é interessante. Mas o que é essencial, que a gente tem que pensar é exatamente isso. Uma dúvida ou uma questão sobre religião, sobre ética, que vai interferir no quadro social. Porque agora ele fala do homem caído, que foi roubado, que foi assaltado, que foi violentado, que foi jogado, e as pessoas transitam por ali, cada qual com a sua identidade, e como que isso vai alterar, né, a vida daquela pessoa, ou como pode alterar ou não a existência, o rumo, a história daquela pessoa. Ele poderia ter permanecido caído e ser um número nas estatísticas de morte lá do tempo, e somente isso, né? Se fosse considerado as ações daqueles que vestem ou que carregam a identidade religiosa. E parece-me que essa ideia de Jesus confrontar e dizer o samaritano, tão rejeitado por estes outros, né, mostra que a nossa consciência acerca da vida ética, da vida religiosa, ainda é muito pequena, né? Ela é quase que ilusória, ela não consegue intervir na realidade da vida, e talvez essa seja a grande questão. Vocês podem pensar nessa direção, depois a gente acrescenta mais alguma coisa. Uma outra coisa ainda que eu acrescentaria era que o tema, quando ajudar machuca, a ideia foi a princípio lançar que muitas vezes a nossa ajuda irrefletida, ela é uma ajuda que mais atrapalha, que mais machuca a pessoa do que abençoa. Mas de um outro lado, enquanto o pastor Mano estava falando, quando ajudar machuca, também pode ser eu também posso compreender da seguinte maneira: eu despertar a minha consciência ético-religiosa para intervir na vida do outro, isso vai gerar um profundo desconforto para mim, na minha vida. Porque, veja bem, seria muito mais fácil para o samaritano passar e fazer vista grossa como os outros fizeram. Ele talvez tivesse um compromisso ou coisa nesse sentido, mas ele se permitir ter pela ação pela necessidade do outro, ter a sua vida pessoal invadida, né, o seu conforto cesseado, então de alguma forma isso está machucando ele, né? E aqui pensando de inúmeras vezes que lidar com pessoas que precisam é uma situação desafiadora para a gente. Colocar a pessoa dentro de casa é uma coisa que pode nos... Eu estava lendo um caso, estudando para isso, de um cara que pegou um morador de rua, o cara de uma oficina, botou o cara para morar com ele, cuidou, e depois o cara foi e simplesmente matou o camarada. Entende? Então, assim, algumas vezes a gente pode olhar esse tema, quando a ajuda machuca, por um tipo de assistencialismo paternalista,
e aí vai machucar a pessoa que recebe. Mas se for feito de forma correta, não vai machucar o outro, vai machucar a gente. Porque o maior recurso que eu vou dar para o outro não é o recurso financeiro, sou eu mesmo. Eu vou me doar. Então, nesse sentido, vai machucar. A gente precisa saber se nós temos uma consciência ético-religiosa disposta a ser machucado em prol de ser o próximo de alguém. E aí, mais uma vez, a gente olhando para a nossa dificuldade em fazer o bem, né? O texto, ele em momento algum vai citar quem é esse homem que foi assaltado e ferido, né? Em outras palavras, isso aí pouco importa. Seja com quem for. Um outro detalhe é que no Salmo 91 tem um texto que é bem interessante, a gente vibra demais com esse versículo 7. É aquele para espantar demônio, olho gordo, essas coisas? Não. Aquele. Não. Tem versículo 7 do Salmo 91 que fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não terás atingido. Aleluia, glória a Deus, e pula e dança, né? Só que quando eu olho para essa parábola, também me faz refletir, poxa, e essa galera que está caída aí, quem é que vai ajudar? Será que eu consigo? Que a pergunta de Jesus é: qual dos três é o próximo daquele que está ferido e caído? Aí, desses 11.000 aí que estão caídos do meu lado, será que eu consigo ser o próximo dessas pessoas? Ou pouco importa quem caiu, eu não fui atingido, aleluia. Claro que eu não estou olhando para o contexto do Salmo, não estou fazendo a hermenêutica do Salmo, eu não estou fazendo toda a salada exegética do Salmo. Eu estou falando que, em muitos momentos, pela nossa tradição e cultura, nós celebramos muito mais a derrota do outro, porque eu não fui atingido, do que a preocupação com o outro ferido que está do meu lado. Porque são 10.000 à minha direita e mais 1.000 do outro lado. Só que eu não fui atingido, aleluia e glória a Deus. Legal, legal. Quero lembrar os irmãos mais uma vez que você pode participar também, escrever sua opinião, sua pergunta no nosso chat. Eu estou acompanhando tudo aqui, tá? O irmão André Luiz, ele fala: se tratando do nosso Brasil, como explicar que menos de 1% da população detém mais de 50% da riqueza do Brasil? Será que não tem algo de errado em nossa estrutura econômica? Eu vou dizer o que eu já tenho dito há algum tempo, assim. Eu acho que nós e aqui assim é um comentário bem de leigo, é mais um palpiteiro assim mesmo, alguém que não tem domínio na área de economia, mas pensando de um ponto de vista social, é perceptível que há uma desigualdade no Brasil muito grande. Como você falou, que eu não sei, André, quais são as suas fontes, mas acredito que se não for de fato verdadeiro, deve se aproximar muito ao que se apresenta ser a realidade. No entanto, eu não acredito que a solução para o problema da estrutura econômica do Brasil seja a distribuição igualitária de renda. Porque há outros lugares, e eu tenho o exemplo do Japão e da Suíça, tá, que tem um estilo de vida mais justo, nesse sentido, onde uma riqueza mais distribuída, só que ainda assim você vê pessoas vivenciando problemas de relacionamento, né? Japão é o local onde as pessoas mais se suicidam, onde tem uma coisa de, assim, uma parte financeira muito boa. Então, nesse sentido, eu não acho que somente dinheiro, sim, eu creio que é um problema econômico, mas não é somente na esfera econômica. A realidade é muito complexa para ser entendida somente de uma esfera. Eu acho que nós precisamos juntar várias esferas, e o máximo delas possíveis, para a gente poder tentar enxergar a realidade com mais opções possíveis. E é interessante destacar que esse dado não é mérito nacional, não é o Brasil isso também. A nível mundial, 1% dos bilionários detém quase que o dobro de riqueza do que os outros 6,9 bilhões, isso é um dado, né, do G1. Então, assim, não é mérito do Brasil, isso é geral, isso é mundial, isso é a nível mundial. E aí, vale muito a gente fazer, de fato, essa reflexão e talvez pensar como a gente conseguiria, aqui no nosso estado, né, no nosso Ceará,
como a gente conseguiria, de alguma forma, desenvolver, pensar, enfim, utopicamente, modificar isso daí, né? É difícil, é muito difícil. Até porque muita coisa passa pela política, né? E nós falamos aqui há pouco tempo que a gente se preocupa muito com o nosso espaço, a gente se preocupa muito com a gente. Então, geralmente, os governantes não estão muito preocupados, pelo menos diretamente não, porque geralmente alguns, como disse o Mateus, né, ajudam com segundas intenções. E aí, ao invés de ensinar a pescar, acaba dando peixe, porque fisga essas pessoas para ficarem do seu lado. A gente tem que pensar nessas questões nessas duas dimensões, né? Uma, né, na dimensão mais emergencial, que é o caso do texto, né? E outra na dimensão mais estrutural. Então, são ações diferentes. São ações diferentes, né? E dependendo de qual a gente está querendo alcançar, as medidas também serão diferentes, né? Ainda pensando no texto, se detendo ao texto, quando o João Paulo falou há pouco acerca do próximo, e esse próximo que não tem um nome, né? É bacana quando você olha para o texto e você percebe o desenrolar do diálogo, da conversa. O doutor da lei pergunta, aliás, Jesus fala para o doutor da lei, né? Ama o teu próximo, ama o teu próximo. E a pergunta que ele vai fazer depois é: quem é o meu próximo? E a pergunta final de Jesus: quem foi o próximo daquele que estava caído? A gente vai perceber, portanto, o próximo em duas situações: o próximo acolhido e o próximo acolhedor. Então, quem foi o próximo daquele que estava caído, portanto, foi o próximo acolhedor, né? Que se comoveu e que agiu em função dele, né? E ele, como próximo acolhido, ele é próximo de todos nós, porque todos que estavam passando ali, ficou visível que alguém estava carente de ajuda. Esse é o próximo, tá certo? Ele está visivelmente diante de nós, não tem como esconder, como ocultá-lo. A pergunta é se eu me torno próximo dele, né? Se eu me torno próximo dele. Daí a gente poderia pensar primeiro, esse próximo, de fato, esse próximo acolhido, ele não tem identidade, isso é bacana. Não é o sacerdote, não é o levita, não é o samaritano. É um homem. É um homem. Então, basicamente, ele não tem identidade. O que provavelmente tem muito a ver com a mensagem de Jesus Cristo, que sempre olha para as pessoas sem rótulos. Sem rótulos. Vê o indivíduo, vê a pessoa e procura alcançá-lo e procura atendê-lo. Isso seria muito salutar em todas as nossas ações, né, em busca de solução para esse tipo de situação, né, que as pessoas que a gente não veicule a nossa ajuda, né, olhando para a identidade. Isso não pode acontecer. O próximo não tem identidade, tem que ser ajudado independente de qualquer coisa. Talvez algumas ações, que é a pergunta que o Mateus fez: como ajudar? Como ajudar? Como intervir? Como participar? E, logicamente, como mudar o quadro. Daí, o texto, como eu falei, apresenta um caso emergencial. Os casos estruturais são bem mais amplos, requereria outro tipo de discussão, né? bem mais longa, bem mais prolongada, e também com elementos mais sólidos para a gente gerar essa discussão, né? No entanto, eu vou insistir aqui na ideia do texto enquanto este sentimento, esta ação, esta postura, esta consciência do indivíduo que está agindo em função daquela pessoa, que é uma das coisas que o Evangelho
faz promover ou deve fazer promover. Portanto, tanto de mais nada, sabe, Mateus, a meu ver, quando assim, como fazer para ajudar, é, em primeiro lugar, desenvolver esse processo de consciência, que não é muito simples, né? E uma vez desenvolvido o processo de consciência, deixar que isso se torne um hábito, uma prática da vida da igreja. E se for nessa direção, pensando nesse estado mais emergencial, o texto é muito rico em atitudes, em ações, em caminhos que a gente pode percorrer para ingressar nesse estado de ajuda, de intervenção na vida, na realidade de pessoas que estão padecendo algum mal que é fruto deste mundo urbano que nós conhecemos, que estamos vivendo, né? Bem próximo de nós. Legal, legal. Recebi uma pergunta aqui de um irmão pelo WhatsApp. O reino de Deus envolve ajuda temporal? Interessante. Às vezes a gente... eu particularmente tenho uma pregação muito escatológica, né? Então, assim, os irmãos da igreja que talvez você esteja nos assistindo aqui pela primeira vez, caiu aí de paraquedas, geralmente os irmãos aqui da igreja percebem assim, a minha pregação tanto quanto escatológica. A minha ênfase e aquilo que tem me dado esperança para encarar a realidade difícil é olhar para a realidade do céu, olhar para aquilo que Jesus prometeu. E eu acho que, primariamente, a melhor forma que eu tenho para ajudar uma pessoa é apresentar o Evangelho para tentar restabelecer essa principal relação que ela tem com o Senhor, que foi fragmentada pelo pecado. Então, nesse sentido, eu entendo que é uma ajuda prioritária. Agora, eu não acho que é somente esse o papel da igreja. Eu acho que é o principal. Mas eu também acho que a igreja precisa... Porque, vamos lá, na narrativa criação, que é de redenção, o homem ele tem uma ruptura com Deus, primária, porque ele foi criado para adorar, foi criado em mais semelhança, e quando Deus aparece, ao invés de correr aos pés do Senhor, do Criador, ele se esconde. Isso mostra uma fragmentação, uma quebra de relacionamento. Mas ele também tem uma quebra e uma perca de relacionamento com ele mesmo. Ele não mais entende quem ele é. Ele não se conhece. Eu até mencionei o Dostoiévski, ele diz, nós somos seres o Nietzsche, na verdade, nós somos seres do conhecimento, mas não conhecemos a nós mesmos. É uma coisa interessante e é contraditória, né? Porque nós somos o Homo sapiens, o que domina a ciência, conhecemos tantas coisas, mas não conhecemos a nós mesmos. E não nos conhecemos porque não nos procuramos, e quando nos procuramos no lugar errado. Então, nesse sentido, o homem foi fragmentado com ele mesmo, o homem também foi fragmentado com o outro. Como a gente já mencionou na semana passada, as relações, elas são mediadas pelo prisma do pecado. Elas são desenvolvidas pelo prisma do pecado. Então, não é natural eu desenvolver um olhar altruísta pro pastor Mano. Natural é eu enxergar no pastor Mano alguém que vai ser útil a mim. Entende? Pensando aqui no caso do pastor Mano, você vê a sabedoria, você vê mansidão, você vê alguém de confiança, então não vou chegar para me relacionar com ele pensando nele. Eu vou chegar dizendo, esse cara é um cara que eu posso confiar e eu vou, então... Mas perceba que esse relacionamento é um relacionamento egoísta, não é altruísta, não estou pensando nele primariamente. E aí, uma outra esfera que eu ainda percebo é a esfera da fragmentação do homem com o mundo, com a natureza, de modo geral. Então, nesse sentido, eu acho que é uma prioridade nesse relacionamento vertical, que é o que a igreja deve fazer, mas eu acho que a igreja também poderia, e ela tem uma contribuição importante, para restaurar o homem com ele mesmo, e aí vai dar dignidade para o camarada. Uma vida digna, uma vida em que ele possa... perceba, pensando aqui no morador de rua, certo? Pelo que eu tenho visto e estudado, algumas pesquisas que foram feitas, certo? Uma pessoa num grande centro urbano, se ela estiver disposta a abdicar de alguns valores essenciais, ela consegue viver tranquilamente. Conceito de propriedade privada, conceito de senso de conquista, ela consegue viver num local com uma vida confortável.
A pergunta é se conforto e dignidade são equivalentes. Eu acho que não. Veja, é muito... Porque esse camarada que está lá na rua, dificilmente quando ele for entrar no mercado de trabalho, ele vai entrar numa vida que ele possa dormir até um pouco mais tarde, ganhar bem. Ele vai entrar na base. Então ele vai ter que pagar um aluguel. Vamos colocar um aluguel numa comunidade de R$300. Fazer uma feira, vai fazer não sei o quê, vai trabalhar, vai sol a sol, vai ouvir, vai chatear. Entende? Então, ele tem menos conforto, mas ele tem mais dignidade. Por isso, então, que eu acho que quando a igreja, e nós, como comunidade, você, meu irmão, que está me escutando, quando pensar em desenvolver qualquer tipo de trabalho, precisa ter em mente todas essas questões. E entender que a igreja, ela pode ter esse papel de devolver a dignidade do indivíduo. Porque, mais uma vez, o indivíduo pode ter conforto sem ter dignidade. Ele pode, por exemplo, na Praça do Ferreira, ninguém passa fome na Praça do Ferreira. A gente sabe disso, é consenso. A questão é, ele não tem um lugar dele, não é digno aquela vida, não é uma vida digna. Mas por conta de que ele não se entende mais pertencente da sociedade, ele não vê mais o trabalho dele como uma contribuição social, ele abdicou de tudo aquilo. E aí o nosso trabalho, olha só como é interessante, é muito mais, eu acho, estou entendendo aqui, muito mais como conscientizar para o alívio, para a gente poder aliviar o camarada, do que simplesmente chegar e pegar a mão do camarada. Porque eu me lembro, no Missão em Ação, 2015, a gente foi fazer o Natal lá, e a gente tinha que ir e chamar... Para mim foi uma experiência extremamente interessante, pastor João Paulo, porque eu achava que o pessoal ia estar faminto, a gente ia chegar lá, ia pôr a mesa e todo mundo ia vir, a gente ia ser... Só que o pessoal, o que é? É frango baiano? Não quero não, vou ficar pro próximo. E a gente, eu pastor João Paulo, a gente saiu andando. A gente circulou aquele centro da cidade de Fortaleza, atrás de morador de rua, de pessoas em situação de rua, para poder participar do banquete. Para a comida não estragar. Porque eles já estão sendo... A questão, irmãos, a questão não é a questão da fome. A questão é da dignidade. Será que essa é uma vida digna? Você precisa chegar para o camarada desse... E agora, é extremamente desconfortável. Porque para a gente é muito mais fácil eu chegar, ficar lá atrás da banca com o chapéu, com a touca, com a luva e ficar dando comida para ele sem ter engajamento, sem ouvir. E aí eu vou estar sendo tão indiferente quanto aquele que trata ele como estatística, porque para mim ele vai ser uma estatística para me dar um relatório na igreja de que lá 70 pessoas, quem foram essas 70 pessoas? Quem são elas? De onde elas vêm? Quais são os nomes? Entende? E é interessante que a gente precisa passar por essa experiência do espanto de que o mendigo é alguém como nós. Entende? Ele é um ser humano igual a gente. E aí nessa experiência, Mateus, só por favor, colaborando, né, corroborando, quando a gente senta para conversar nós sentamos lá depois que a gente conseguiu trazer o pessoal, né? A gente sentou na mesa com eles para ouvi-los. Cara, e cada história extraordinária que a gente foi alimentado, a gente foi ministrado, não foi, Mateus? Sim. Cara, histórias assim grandiosas e, enfim, foi lindo. E nós somos ministrados. Nós percebemos que ali tem vida, tem pessoas mesmo, inclusive CPF, tem residência, alguns têm residência, só que estão fora, estão na rua, estão na praça, por conta das drogas. E queria simplesmente conversar em alguns momentos, queria simplesmente dar um abraço, ou receber um abraço. Queria, sabe o quê? Alguém próximo. Alguém que fizesse esse papel do próximo. Porque a gente, na sopa, a gente passa a entregar sopa e sai. Isso. Eles não precisam de sopa, entende, gente? Veja, é uma experiência muito interessante. Sempre quando sempre não, vou dizer, algumas vezes, quando a gente está em alguns ambientes que vem alguém pedir comida, eu já me desafiei a convidar a pessoa para sentar. É interessante como as pessoas não querem. Elas esperam que vocês olhe para ela e enxergue, porque ela não se enxerga mais alguém digno de receber atenção. Uhum. Isso é uma perspectiva que eu estou entendendo. Então, eu já me lembro de uma vez aqui numa pizzaria do bairro, passou alguém e disse, cara, você está com fome?
Pois sente aqui, peço o que você quiser, mas eu quero só conversar com você. O cara, não quero, tô afim de conversar, não. E assim, eu fiquei extremamente frustrado, porque, você tá entendendo? Mas a questão é, a pessoa, ela, por estar nessa situação, eu acredito que ela perdeu, assim, a compreensão de que ela é gente também. De que ela é alguém que precisa não somente de comida e bebida, ela precisa de atenção, ela precisa de casa, de sonhos, de realização, de senso de pertencimento, de contribuição social. Entendeu? Você pergunta, quem é essa pessoa para a sociedade? Qual é a sua contribuição? Porque a gente pode dizer, eu tenho o meu papel social. Eu tenho quem sinta falta de mim. Na praça, não. Na praça, todo mundo é um rosto. Quem é que vai sentir falta na praça? Ninguém. Eu nunca senti falta de uma... Já até espera, né? Já até espera, porque... Tem uns que até tosse. Perder a vida, isso é muito normal. Tem uns que até tosse para a pessoa não estar mais ali. Por conta do desconforto social que é você olhar para uma pessoa em situação de rua. Cara, rapidamente, com base naquilo que tu falou em relação ao espaço urbano que gera pobreza e tal, eu queria fazer alguns destaques que a gente está inserido, né? Primeiro, a gente perde, de fato, como o Matheus falou, a sensibilidade. Nós nos tornamos insensíveis. E aí, claro, o que nós falamos semana passada, né? A mídia também contribui muito. Mas não só a mídia, quer dizer, a mídia de uma forma geral, mas não só a mídia internet e tal. Por exemplo, programas de televisão policial. Quem não já assistiu uma cena de o corpo no chão, morto mesmo, e o pessoal em volta está fazendo o quê? Foto para a câmera, dando risada, gargalhada, brincando. Cara, é um corpo que está lá. É um corpo. E a turma brincando. Ou seja, perdemos, de fato, essa sensibilidade. Perdemos totalmente a sensibilidade. Em muitos momentos, a gente se esconde na ideia de que somos muito ocupados. Deixa os outros resolverem porque eu não tenho tempo para isso. Não tenho tempo nem... Nós conversávamos hoje pela manhã, eu, o Matheus e o pastor Mano, em um encontro, em uma reunião. Não temos mais tempo nem para reconciliação, cara. A história da mesa da reconciliação. Se eu brigo com o Tiago, se eu fico chateado com o Felipe, eu bloqueio e tchau. Eu não posso perder tempo, meu tempo é muito corrido. Tempo é dinheiro. Para que perder tempo atrás de perdão, atrás de amizade, atrás de reconciliação? Não rola mais. Eu não tenho mais tempo para isso, né? E a questão também da indiferença, né? Isso que o Matheus falou. É quando eu começo a valorizar mais as tradições, valorizar mais as situações, valorizar mais o que o sacerdote talvez estivesse pensando nessa caminhada, o levita, do que o ser humano que estava de fato precisando de ajuda. Eu preciso olhar para o outro como um ser humano, como vida. Só um relato rápido, mais um. A gente fez uma convivência, né? E levamos, nesse mesmo ano, 2 pessoas em situação de rua. Um casal, 3 pessoas. Um casal e um outro irmão lá. Esse casal, hoje está em Natal, trabalhando num restaurante, chefe de cozinha, muito massa. Ficou alguns anos aqui, depois foi para lá. A mulher dele voltou para as drogas, e esse terceiro, ele passou o retiro inteiro, foram 3 dias, dormindo. Nós demos um troféu para ele, que foi um travesseiro, mais dorminhoco do retiro e tal. Só que no final, no encerramento, eu perguntei: cara, tu dormiu demais, o que foi que houve? Tu pouco aproveitou e tal, comia e dormia. Aí ele falou: meu irmão, na rua, a gente não dorme. Porque em qualquer momento pode chegar alguém e tirar a tua vida. Aqui eu estou sossegado, eu estou seguro com vocês. Então eu aproveitei para dormir à vontade. E a gente acha que isso não existe, porque na minha cama é quentinha, tem um travesseiro, caminha boa, tem lençol e tal. Mas tem gente lá fora precisando que eu e você sejamos próximos dessas pessoas. Bom, estamos caminhando para o final, né? Então eu vou deixar aqui o espaço aberto para que os nossos pastores façam suas considerações finais. Ok, vou fazer então as minhas, pode? Tranquilo. O fato é que, qualquer que seja a discussão, ela está sempre pedindo uma ação. Acho que a gente não pode continuar
na neutralidade, né? Qualquer que seja, precisa de uma ação. O texto, eu gosto do texto porque ele parece que nos oferece caminhos, né? Caminhos, e nos faz advertência. Talvez o João Paulo até já tocou aqui, essa condição do ver e não se comover, né? Você vive aquela realidade, passa por ela, transita por ela, olha, mas não se comove, que é o caso do levita e do sacerdote. Então, ver e não se comover tem a ver com essa insensibilidade, com essa indiferença que o João Paulo colocou. Seria um dos obstáculos a serem vencidos, né? O outro obstáculo seria, o outro procedimento seria o distanciamento que pode haver entre compreensão e ação, né? Lembrando da pergunta de Jesus Cristo, aliás, a resposta de Jesus para o doutor da lei que perguntou o que eu faço perto da vida eterna, e Jesus aponta o caminho, e ele sabe todas as respostas e responde bem. No entanto, ele depois oferece uma parábola para exatamente levá-lo a uma prática, né? Então, às vezes, esse distanciamento entre a compreensão e a ação faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E confesso que, às vezes, ela é assim, é um abismo imenso, né? Então, entre a gente teorizar e, de fato, ir para a prática, que seria, portanto, um obstáculo a ser superado entre compreender bem e agir bem, né? Que, afinal de contas, é o intento do texto, né? Se fazer próximo, né? É uma exigência, uma necessidade. Essas experiências que o João Paulo e que o Mateus contaram agora tem a ver com essa questão da aproximação. Não tem como saber disso sem aproximação, porque o distanciamento é perigoso demais, porque a gente vai fazer juízo ou julgamento sem, de fato, conhecer a história, sem conhecer a realidade. É na aproximação, e daí vem a ideia de próximo, né? Não existe próximo sem aproximação. É que você conhece a realidade, você vive as experiências, de fato você transforma aquilo em vivência. E daí a gente consegue entrar no mundo do outro e assim agir devidamente, como se deveria agir. O versículo 33 e o 34, eu chamo ele de os verbos da vida. São verbos da vida, porque todos eles estão implicando em ação. Portanto, o homem que é colocado aqui como o exemplo, né, que no caso o samaritano, ele chega, ou seja, se aproxima, ele vê, ele move-se intimamente, move os seus sentimentos, ele se aproxima, ele cura suas feridas, ele deita vinho e azeite sobre as feridas, ele põe o homem sobre o seu animal, ele leva-o para a estalagem, ele cuida dele. Verbos que estão nos levando a esse fato da ação, né? E eu gosto porque ele encerra com a palavra cuidar, que parece sintetizar, né, bem toda a exigência daquele momento, né? E não esquecer de pensar então no homem integralmente, que parece-me que é a intenção do Mateus desde o início, pensar integralmente. Não é resolver uma situação de momento, mas poder produzir dignidade, produzir futuro, produzir história, produzir afetividade, que as pessoas estão extremamente carentes. Assim, o mundo urbano é um mundo de fato carente, empobrecido de todas essas coisas que a gente falou, não só empobrecido financeiramente, economicamente, isso também, mas um empobrecimento muito maior, muito mais amplo, e que certamente requer de cada um de nós uma ação muito mais completa. Então, sopa não vai ser suficiente, já está muito claro isso, né? Não vai ser suficiente. A sopa é o ato emergencial, né? Mas há aspectos dessa pobreza que não vão ser resolvidos com o prato de sopa, muito embora ela seja bem-vinda, né? E eu acho que, no mais, o texto é bom porque ele nos provoca a pensar. O fato de termos conversado tudo isso já mostra a relevância do texto, né? Mostra a relevância do texto e a necessidade de se debruçar sobre ele, fazer perguntas e ouvir algumas respostas que ele propõe.
Boa noite a todos. Se tiver outra oportunidade, a gente fala. Legal. Para finalizar, né, a minha participação, tem uma pergunta que Jesus responde com a parábola. Quem é o meu próximo? E ele responde com a parábola, né? E no final, ele também deixa uma lição para a gente. Vai e faz o mesmo. Vai e faz o mesmo. Tá, então, o primeiro desafio para mim, ser próximo, ser este próximo daquele que está precisando. E quem é o meu próximo? De fato, todas as pessoas que estão passando necessidade hoje. E eu preciso fazer alguma coisa, porque o Jesus fala, vá e faça o mesmo, no versículo 37. Vá e faça o mesmo. Eu posso, mais uma vez, me esconder na desculpa de que não tenho tempo. E aí tem uma diferença entre não ter tempo e não ser prioridade. Porque ninguém quer ir para o hospital, por exemplo, quer ir para um velório, por exemplo, quer ir qualquer outra coisa, por exemplo, mas quando acontece algo ruim na sua família, você tem que parar tudo que você faz para poder visitar esse familiar, esse ente querido. Ou seja, você também não tinha tempo, mas encontrou um tempo para visitar alguém no hospital. Ou seja, tempo você tinha, não era a sua prioridade. Se a gente trocar isso, se a gente substituir isso entre não tenho tempo para não é minha prioridade, acho que a paulada vai bater mais forte. Eu vou pensar 3 vezes em dizer não. Mas o nosso desafio é vá e faça o mesmo. Que eu possa ir, a partir de agora, servir no reino conforme o meu Senhor tem me ensinado. Obrigado. Antes das considerações finais do Mateus, eu vou fazer aqui a última pergunta que o André Luiz colocou aqui no nosso chat. A filantropia é importante a curto prazo. Quem tem fome tem pressa, porque em muitas igrejas não vemos as portas abertas para se trabalhar com ações mais profundas para melhorar a dignidade humana. Mateus responde e em seguida faz suas considerações finais. Ok. Eu tenho um olhar semelhante ao mesmo tempo contrário do André, porque depende da igreja que você olha. Tem igreja que está fazendo, que faz muito, tem igreja que de fato tem essa limitação. Agora, pensando no foco que o André colocou, inclusive já agradecendo, André, pela participação, essas pessoas, elas estão precisando ser expostas às verdades do texto, de que estar atentas à necessidade que o Senhor Jesus colocou como fundamental para que a igreja possa viver a plenitude do que é o reino. Então, se a gente... É interessante, quando Lucas capítulo 4, quando o Senhor está citando Isaías, ele aplica ao ministério, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar o Evangelho, para libertar os cativos, e ele vai falando uma série de coisas que envolvem tanto a esfera transcendental, a esfera escatológica, a esfera da salvação, mas também envolve a restauração de vista aos cegos, né? E aqui, como a gente vê no texto, é um cego literal, é uma pessoa que está realmente sem visão. Então, acho que a igreja precisa ser exposta a essas verdades de que Jesus não é somente alguém que veio para nos livrar da condenação futura do pecado. Como eu falei, eu estou crendo que isso é prioridade na igreja. Para mim, isso é prioridade. É fundamental, é primário. Mas não é único. Então, a gente precisa entender isso. E aí, a partir disso, nós temos ferramentas que a religião nos dá, né? E aqui religião no sentido positivo, certo? Nos dá para religar o homem com Deus, com ele mesmo, com o outro, com a natureza, né? De modo geral, então, eu acho que algumas ações seriam essas. A igreja teria que estar disposta a ser vulnerável. Porque, e aí, já caminhando para concluir a minha fala, ajudar é mais doloroso do que você pensa. Você não vai... Se você quer ajudar... E assim, eu gosto muito de acabar com essa visão, né? Eu não sei se isso é até um prazer que eu tenho. De fato, eu tenho esse prazer, eu confesso. Mas acabar com essa visão romântica do mundo, assim, de que você vai
vai ser um grande ativista social, que vai mudar a realidade do seu país, que vai mudar a realidade da sua igreja, que vai mudar a realidade... Eu ficaria feliz em mudar a realidade de uma pessoa. E eu acho que talvez esse seja o compromisso. Em vez de a gente pensar em escalas globais, né, em você ser um grande líder da ONU, alguém que vai, sei lá, ser o próximo Nobel da Paz, eu acho que a gente pode pensar em categorias mais... Seja próximo do seu vizinho, seja próximo daquela pessoa, do pedinte do seu bairro, seja próximo do rico solitário, do seu prédio, entende? E aí você vai estar sendo muito mais efetivo para o reino do que você quiser, tentar mudar o mundo. Ficaria muito feliz se Deus levantasse em nosso meio alguém com a proporção de mudar o mundo em esfera global. Mas eu acredito que a maioria de nós, irmãos, vai ficar no ordinário. E no ordinário não adianta você querer mudar a realidade de muitos. Escolha uma pessoa e gaste a sua vida em função dela, e aí você vai estar sendo um reflexo daquilo que Jesus ensinou nessa parábola. E a outra coisa é a dor, né? Esteja disposto a ser machucado enquanto ajuda. Sempre que eu me dispus a ajudar pessoas, foi desconfortável para mim. Eu tive que perder tempo, tive que perder dinheiro, tive que perder paciência, tive que inverter prioridades. Só que aí eram prioridades erradas, como o pastor João Paulo falou. Entende? Então, assim, gente, eu quero vir pé no chão. Não é romântico. Não é tão belo como a gente vê nos relatos. Aquelas pessoas que lutam, Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, a gente vê o que é bom dela. Mas a gente não vê o dia que ela ficou com raiva, o dia que ela teve, entendeu? As pessoas que trabalham com projeto social nas comunidades, pelo menos as que eu conheci, que eu tive o privilégio, elas quando tem privilégio de falar, elas destacam a esfera bonita. E eu acho que é bom ser assim. Mas nem sempre é assim. Porque elas também são vulneráveis. E aí, ajudar o outro vai lhe machucar. E você precisa estar disposto a ser machucado para ajudar o outro. Agora, esse machucar não é um machucar assim masoquista, né? É um machucar que está alinhado com a vontade de Deus. O maior ato que foi feito em prol da humanidade foi o ato de Cristo se entregar na cruz. E na cruz, quando Cristo se entrega, ele é profundamente machucado. Portanto, eu posso até tentar criar uma relação em que ajudar o outro envolve machucar a mim mesmo. E aí, como seguidor de Jesus, eu preciso ter essa disposição para ter minha cara cuspida, meu cabelo puxado, minha vergonha, minha moral ser rebaixada em prol do outro. Então, que o Senhor nos ajude a caminhar esse caminho que é difícil. Mas, com a graça, a gente vai chegar lá. Em suma, o amor fragiliza. O amor fragiliza. Amém. Bom, a querida irmã Nara Lígia, ela coloca um comentário aqui, ela deixa logo ciente que a opinião dela, tá, sobre a temática. Os pobres sempre existiram e existirão. Em tempos bíblicos era assim. Nenhuma condição política muda isso. Eu penso que, em teoria, parar a vida para servir o próximo é belo, mas no ativismo religioso, muitas vezes, parar um compromisso religioso para servir alguém pode não ser compreendido. Ela escreve também: parabéns, o formato está top. O nosso irmão Fábio Fernandes também fala: muito bom, bênção de Deus. Eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez a participação dos nossos convidados. Na próxima quarta-feira, o responsável pela parábola da noite vai ser o pastor João Paulo Quintela. Ele disse que vai ser uma noite cheia de polêmicas, então a gente conta mais uma vez com a participação de todos os irmãos. Mais uma vez agradeço. Se você, por algum motivo, não assistiu o primeiro episódio, está salvo aqui na nossa playlist Diálogos Bíblicos. Vai lá, assiste e continue nos acompanhando nas nossas redes sociais. Abraço, fiquem na paz.